gente, tudo bom? Estamos aqui para mais uma videoaula. Como vocês podem ver, hoje eu estou caracterizada porque o nosso país homenageado hoje é a Espanha, né? E nós vamos falar da dança espanhola, que é o flamenco, vamos mostrar as sevilhanas, vamos falar um pouquinho dos palos flamencos e eu também não posso deixar de citar os adjetivos. Nós vamos entender o que é um adjetivo, com seus graus superlativo, comparativo, apócope do adjetivo, e é importante que você fique bem ligadinho a todas as dicas que serão dadas nessa aula. Vamos lá? Situação del adjetivo. Meu aluno, vamos ver o que é isso. O adjetivo, ele tem como função determinar ou qualificar o substantivo. Como assim, professora? Na seguinte frase, la mesa de madeira. Quando eu falo la mesa de madeira, eu estou especificando que a mesa é de madeira. Quando eu falo la chica guapa, a moça bonita, eu estou qualificando o substantivo chica. O adjetivo, ele pode aparecer em posições diferentes, ok? Isso sempre ocorre para enfatizá-lo ainda mais. Vamos ver no PP? Em espanhol, eu posso ter um sol brilhante, assim como eu posso ter um brilhante sol. Ao colocar o adjetivo diante do substantivo, eu estou enfatizando. Em outros casos, eu posso estar até alterando o valor semântico desse adjetivo. Por exemplo, se eu falo una mujer pobre, eu me refiro a uma mulher que não tem dinheiro. Mas quando eu falo una pobre mujer, eu me refiro a uma pessoa injustiçada, infeliz, pobrezinha. Então, um adjetivo ele pode exercer valores semânticos distintos também em função da sua posição. Tome muito cuidado com isso. Gastronomia lembra boa mesa, que lembra cozinha espanhola. A paella, um prato típico, tem uma curiosidade na origem do seu nome. Aos domingos, os espanhóis costumavam caçar e pescar. Depois, cozinhavam para suas mulheres. Faziam arroz misturado com o que traziam da caça e da pesca. O prato era feito para elas, ou melhor, paellas. Apócope del adjetivo. O que seria apócope? Apócope é a perda do último ou dos últimos fonemas de determinado vocábulo. Vamos ver cada exemplo aqui de adjetivos apocopados. Nós temos em espanhol bueno, malo, primero, terceiro, uno, alguno, ninguno. Todos esses adjetivos diante de um substantivo masculino no singular sofrem apócope e viram buen, mal, primer, tercer, un, algum, ninguém. No caso de bueno, diante de um substantivo, eu falo es un buen chico. Mas se eu quiser falar que ele é um chico bueno, não ocorrerá apócope do adjetivo, porque ele não vai estar antecedendo um substantivo, ok? Fue un mal día, sacó el primer puesto. Se eu falo sacou el primero, também não sofre apócope, porque não antecede um substantivo. Se sentou en el tercer banco, llegó un minuto de retraso. Algún día lo sabré. No tengo ningún libro de esse autor. O adjetivo ele também pode ser apocopado, mesmo não antecedendo diretamente um substantivo. Eu posso falar que foi um primer dia perfeito, ok? Porque tanto o uno quanto o primeiro antecedem o substantivo dia. Portanto, os dois adjetivos serão apocopados. Vamos ver. Qualquiera, grande. Qualquiera, diante de um substantivo masculino ou feminino, sofre apócope para qualquer ou gran. Então, como é que fica no exemplo? Estou em qualquer
sitio. Eu estou em qualquer lugar. Tiene una gran empresa. Lembre-se que eu posso falar que eu tenho uma empresa grande. Ciento se apocopa a 100 delante de um substantivo masculino ou feminino. Exemplo, vinieron más de 100 personas. 21 se apocopa a 21 delante de um número que multiplica ou delante de um substantivo masculino ou feminino. Exemplo, ha cumplido 21 años. Santo se apocopa a San delante de um nome próprio, menos delante de Tomás, Tomé, Toríbio e Domingo. Toma muito cuidado com isso. Diante de todos os nomes próprios, santo se apocopa a San. São Pedro, São Paulo, São Miguel. Mas diante dos santos, Tomás, Tomé, Toríbio e Domingo, apócope não ocorre. Então, o que eu vou falar? Santo Tomás, Santo Tomé, Santo Toríbio e Santo Domingo. Ok? Espanha lembra a arte que lembra Dalí, Picasso, Miró, entre outros tantos pintores famosos. A arte espanhola é sempre muito intensa, reflete coragem e um pouco de loucura, destaca-se pelas formas e cores vivas, traduzindo a alegria e o entusiasmo do seu povo. Concordância del adjetivo. O que é isso? Muito simples. O adjetivo, ele tem que concordar em gênero e número com o substantivo sempre. Vamos dar uma olhadinha no exemplo. Las casas eran bonitas. O adjetivo bonitas tem que concordar com o substantivo casas. Eu não posso falar la casa eran bonitas. Isso não ocorre. Vamos ver outro exemplo. Las camisas y el pantalón eran rojos. Camisa tem o gênero feminino, pantalón tem o gênero masculino. Se eu tenho um substantivo de gênero masculino, a concordância do adjetivo terá de ser masculina também, porque o masculino prevalece sobre o feminino sempre. Ok, gente? Los comparativos. O adjetivo, ele tem graus de intensidade e graus de comparação. Nesse caso, nós vamos tratar o grau comparativo. Vamos dar uma olhada nos exemplos e ver isso melhor. Pedro es más inteligente que Juan. Superioridade. Vamos ao próximo. Juan es menos inteligente que Pedro. É o grau de inferioridade. Pablo es tan inteligente como Juan. Nós temos aí o grau comparativo. El superlativo. O superlativo é o grau máximo de intensidade de um adjetivo. O que seria isso? Quando eu falo em português que a casa é muito bonita, a casa é bonitíssima. Quando eu falo que uma sopa está muito quente, eu digo que a sopa está quentíssima. Vamos ver como o superlativo se aplica no espanhol. Vamos ter algumas irregularidades. E é aí que você tem que estar bem ligadinho, hein, gente? Vamos ouvir os nossos alunos aí fora? Bueno, bueníssimo. Alegre, alegríssimo. Com bueno, boníssimo, alegre, alegríssimo. O superlativo não se aplica aí de modo diferente do português. Então, se você fizer essa analogia, você não vai errar. Mas nós temos alguns outros casos de superlativos irregulares. Vamos ouvir os nossos companheiros aí fora? Rico, riquíssimo. Largo, larguíssimo. Rico, riquíssimo, largo, larguíssimo. Nós temos aí algumas variações. Só que determinados superlativos, eles sofrem alteração em sua raiz. E é aí que você deve estar atento também.
Vamos escutar os próximos exemplos? Pobre, paupérrimo. Antiguo, antiquíssimo. Fiel, fidelíssimo. Simple, simplíssimo. Esses superlativos irregulares devem ser sabidos pelos alunos. Mas nós temos também casos de superlativos relativos, que expressam um grau de superioridade máxima, superior ou inferior em relação ao substantivo. Vamos prestar atenção? É uma mais atractiva. É a persona mais atractiva do grupo. Es la más atractiva. Nesse caso, você tem o superlativo relativo. Quando eu digo es la más atractiva del grupo, eu substituo um substantivo por um relativo e eu atribuo a esse superlativo uma relação de superioridade em relação às demais. Não existe ninguém mais atrativa que essa pessoa. Dança espanhola lembra castanholas, que lembra flamenco. Estilo de música popular bem distinto de qualquer outra cultura da Europa, o flamenco é a linguagem do coração do povo espanhol. Através do canto, da dança e do toque da guitarra, expressa sentimentos intensos e antagônicos. Bom, gente, nesse momento da nossa aula, nós vamos mostrar um pouquinho da cultura espanhola. E, caramba, são tantos os pontos interessantes para se ressaltar sobre esse país, são tantos poetas, são tantos pintores, são tantos atos históricos, mas nós vamos falar hoje da dança, da música flamenca, que envolve a tanta gente, que emociona, que calienta, não é verdade? De onde surgiu o flamenco? Qual foi a origem desse nome? Se você for procurar, nós não temos ao certo indícios, né, certezas, mas nós temos vários historiadores que contam várias histórias e alguns deles dizem que o flamenco é um grande mistério, porque ele é muito intuitivo, né? A intuição trabalha muito. A história diz que o flamenco ele veio trazido pelos ciganos de Andalucia, que é uma região espanhola, e até hoje, nos tablados sevilhanos, quem vai a Sevilha não pode deixar de passear por ali, são apresentados bailes flamencos. E o flamenco, ele é direcionado em quê? Em que se baseia o baile flamenco? No sapateado, nas castanholas, acompanhamentos de palmas e a guitarra espanhola, que é o violão flamenco, que é um dos mais difíceis de serem tocados. Bom, o flamenco ele possui alguns palos, são palos diferentes. Você tem segmentos de dança, né? Você tem as sevilhanas, que é um ritmo mais alegre, né? Mais feliz e mais sensual, onde a bailarina dança com as castanholas e o bailarino acompanha com palmas. Você tem Las Alegrias, que é um ritmo bem legal, bem alegre. Você tem La Siguiria, né? Que é um ritmo já bem triste, né? Bem estilo barroco. Você tem farrucas, né? E tantos outros palos do flamenco. Agora nós vamos assistir um pedacinho do filme Carmen, do maravilhoso cineasta Carlos Saura. E nesse filme, você vai ver bem de pertinho, vai poder conferir o que é el baile flamenco. E talvez você possa entender um pouquinho dessa paixão que até hoje vem contagiando a tantas pessoas, inclusive aqui no nosso país, embora muito pouca gente saiba disso. Vamos conferir isso no filme? Así como el ritmo que va. Pero te va más cómodo así, ¿no? Sí, sí. Sígueme, Cristina, ahora cuando entre la melodía, ¿eh?
Oye, haz una cosa. Ponle a la chica unos pasos. Eu espero que vocês tenham gostado desse pedacinho do filme. É bem interessante e se você tiver oportunidade, assista o filme na íntegra. Bom, agora eu vou estar mostrando para vocês, né? Você vai estar entendendo um pouquinho melhor o porquê da minha vestimenta de hoje, né? E, como você pôde ver no filme também, nós temos as castanholas. Eu não tenho a menor pretensão de dar algum show flamenco aqui, viu, gente? Só estou tendo boa vontade com vocês. Essas castanholas, né, elas são espanholas, são autênticas, de madeira, elas têm um som super legal. E eu queria estar mostrando como é que elas funcionam. Na verdade, elas devem ser escondidas pela mão da pessoa, né? A maneira de se tocá-las é assim, devem ser postas nesse dedo, dessa forma, apertadas por um nozinho. O ponto, ele tem que ser bem encontrado, porque senão você não vai conseguir extrair som nenhum delas. Então, é mais ou menos isso, gente. Vamos tentar? Bom, o segredo é bater todos os dedos nessa castanhola e essa aqui faz apenas o acompanhamento. No flamenco nós vamos ter também, eu vou poder estar mostrando para vocês, o sapato, né? O sapato flamenco, ele é um pouquinho diferente. Algumas pessoas podem pensar que é como no sapateado, mas não é. Nessa parte, você tem vários preguinhos, tanto aqui quanto na ponta, quanto aqui no taco. Porque como o flamenco ele é sapateado e ele é dançado em cima de um palco de madeira, cada batida no chão, planta, calcanhar, ponta, ela deve ser bem evidenciada pelo sapato. Então não é qualquer sapato. E esse sapato também, ele não é comprado em qualquer lojinha, não. Ele é madeira bem pesada mesmo, ele é feito por encomenda, porque os nossos sapatos de sapataria, eles não suportam a dança, porque são muitas horas dançando em cima de um tablado e batendo com muita intensidade. São golpes muito fortes dados ao chão. Então o sapato ele também é especial, embora pareça ser um sapato normal, não, ele não é, ele é feito por encomenda. Bom, o flamenco ele também tem o acompanhamento das palmas, né? E aí você deve estar se perguntando, caramba, as palmas, é tão fácil bater palma, né? Como cantar parabéns, só que não é assim. Eu vou tentar para vocês bater uma palminha flamenca, um ritmo flamenco para vocês que eu ensaiei aqui. Estou super nervosa na hora de mostrar para vocês, mas eu acho que vai ser legal, vai dar certo. É mais ou menos isso aqui. Esse ritmo nós chamamos de soleá. É bem interessante. A vestimenta flamenca, né, que eu acho que agora talvez seja o momento de mostrar, nós temos aqui um chale, como vocês podem ver, ele é bem ornamentado. E a saia flamenca, ela é um pouquinho diferente das saias convencionais. As saias, elas têm um rodado bem maior do que as saias normais. Para quê? Para o trabalho, né, de jogar a saia, virar a saia. Então, não é uma saia comum. Você tem aqui mais ou menos uns 4 metros de pano para qualquer saia. Isso daí é realmente universal. A saia do flamenco, ela tem que ser assim, bem aberta mesmo, bem rodada, para que os passos flamencos eles sejam feitos da melhor maneira possível. Eu falei antes do filme para vocês que o flamenco ele estava sendo bem difundido aqui no nosso país, e é verdade. Nós temos em vários estados, vários grupos flamencos, várias escolas de dança de flamenco, e é muito comum no final do ano você assistir a várias apresentações flamencas, embora isso não seja tão divulgado, infelizmente, porque é um espetáculo muito bonito. Quando você une o cante, el baile, el toque, o flamenco ele tem essa energia positiva,
todo esse envolvimento, toda essa sensualidade. Se você ainda não assistiu, não perca, vale a pena. Bom, meus amigos, a aula de hoje ela foi bastante expositiva, eu espero que vocês tenham gostado. Ela foi feita com muito carinho para vocês. A minha dica de hoje para você é que você dê uma olhadinha no nosso material didático, no nosso módulo de adjetivos. Refaçam os exercícios com muita cautela e um grande abraço para todos vocês. Na aula de hoje, estudamos os adjetivos. E a importância que um adjetivo exerce numa frase. Aprendemos que a função de um adjetivo é a de determinar ou qualificar o substantivo. Lembra dos exemplos dados? Una mesa de madeira. Eu estou especificando que a mesa é de madeira. La chica es guapa. Eu estou qualificando essa menina, essa moça, essa chica. Falamos também da apócope do adjetivo. E o que viria a ser uma apócope? É a perda do último ou dos últimos fonemas de determinado vocábulo. Bons estudos! Lo evidente de la clase de hoy, lo que puede ser enfatizado por nosotros profesores a los alumnos es la cuestión de la apócope. Sí, nosotros bien lo sabemos que muchos alumnos se equivocan a la hora de escribir. Podemos mostrar a los alumnos las diferencias, las excepciones y ejercitarlo bastante. Nuestro libro tiene muchos ejercicios acerca de este tema y podemos indicar otros tantos más.